Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo anterior, vimos lá no final do capítulo 7 a grande luta do apóstolo Paulo. E Paulo, de forma humilde, declara as fraquezas dele, que aliás são iguais às que enfrentamos com relação ao fazer o bem e rejeitar o mal. Então, no capítulo 7 está bem claro o quanto somos imperfeitos e precisamos estar debaixo da graça de Deus. É a força da carne que luta contra a nova natureza que recebemos em Cristo Jesus. E hoje, no capítulo 8, nós vamos ver como o apóstolo Paulo trata da solução, da resposta a esse problema tão sério que marca a vida de todos os cristãos. O primeiro versículo começa com a grande vitória, a grande bênção que recebemos de Deus. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo começa a mostrar a direção da saída da grande luta entre a carne e o Espírito. Diz para nós que a grande vitória está no fato de não termos nenhuma condenação em Cristo Jesus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esse é o resultado da nova vida em Cristo. A culpa é coisa do passado. O castigo, ele já foi cancelado. A lei do pecado e da morte foi anulada. Isso mesmo. O Espírito Santo veio para operar em nós e é esta a vitória que Cristo nos deu de presente para aqueles que o amam. Pois não há mais condenação para nós, então vamos comemorar. Mas lembre-se, nós podemos viver de duas maneiras, ou segundo a carne ou segundo o Espírito. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Ou seja, nós continuamos tendo a inclinação do pecado em nós, mas o nosso Espírito está vivo por causa da justiça. Então, temos como lutar e temos como vencer. Paulo tenta conscientizar aos seus leitores de que esse Espírito é extremamente poderoso e eficaz. Por isso o versículo diz assim: E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, saiba que o Espírito de Deus que habita em você auxilia na luta contra o pecado e o Espírito que garante a ressurreição é extremamente poderoso. Vocês não podem viver segundo a carne, vocês devem estar no estado amadurecido e por isso o versículo 14 vai mostrar que quem tem a consciência do perdão, quem tem a consciência da ação do Espírito e já nasceu na fé, essa pessoa deve ser guiada pelo Espírito de Deus. Veja o versículo 14 que diz assim: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E é importante ressaltar que a palavra filho aqui é uma palavra especial no grego
que significa filho no seu sentido de filho amadurecido, e não filho, uma criancinha, mas o filho já emancipado. Portanto, quem já está amadurecido, esse é que é guiado pelo Espírito de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Tenha consciência de que você não tem mais condenação sobre sua vida. Tenha consciência de que Deus disponibilizou o poderoso Espírito de Deus que está agindo em você, que te garante a ressurreição. E esse mesmo Espírito de Deus dirige a vida daqueles que estão amadurecidos em Cristo. Portanto, agora nossa relação com Deus não é mais de lei, não é mais de temor, não é mais de fugir da condenação. Falamos Abba Pai, reconhecendo esse relacionamento próximo. Sabemos que somos filhos de Deus e cordeiros com Jesus. Estas são as bênçãos da nova vida em Cristo e que nos dá poder para vencer o pecado, assessorados pelo Espírito Santo. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então aqui nessa passagem diz que haverá uma glória futura, quando os filhos de Deus serão revelados. Consciente disso, eu sei que a minha conversão a Cristo não é algo só psicológico, apenas individual, mas aponta para a realidade gloriosa da plena redenção que chegará em Cristo. E isso deve encher o meu coração de entusiasmo, de muito otimismo. Além disso, eu sei que nessa luta eu tenho a assessoria do Espírito Santo, que intercede de uma maneira muitas vezes incompreensíveis, que é a oração no Espírito com gemido inexprimíveis. E isso porque Deus está do nosso lado, nos dando vitória e nos assessorando com o Espírito Santo. Por isso, não podemos nos desesperar nem imaginar que Deus não está sensível à nossa luta interna. Afinal de contas, como diz o versículo, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Então, vejam só, é esse o Deus que nos libertou da condenação, que nos deu o seu Espírito, que garantiu a ressurreição de Jesus e que habita em nós. E o que podemos mais dizer? Paulo diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, quem ressuscitou está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada?
Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, nem os anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nada na condição humana, nada pode impedir que você seja vitorioso, nem pode separar você do amor que está em Cristo Jesus. Diante disso, nós devemos ter a nossa esperança sendo revitalizada, porque certamente em Cristo, pela ação do Espírito, seremos mais do que vitoriosos nesta luta da carreira cristã. Por hoje é só. Até mais.